Boa noite. Se estiverem me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Já já o Vilmário Alex estará chegando. Vamos que vamos. Vilmário Alex estão chegando. Seja bem-vindo, Eric. Seja bem-vindo, Dona Irani. Quem assistiu às outras lives, comente aí o que está achando das outras lives. Seja muito bem-vindo, Vera. Quem está acompanhando as lives, comente aqui o que vocês estão achando, alguma coisa que vocês ficaram com dúvida. Seja muito bem-vindo, Vilmar, nosso grande terapeuta. Boa noite. Boa noite. Seja muito Como, bem-vindo. como Seja estão as bem-vinda, coisas Maria. por aí? Bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, Carmen. Olha, quem assistiu às outras lives, comente o que está achando, mande aqui pra gente, conte para quantas pessoas vocês compartilharam as lives, o que vocês estão achando do conteúdo. Ó, o Alex chegando. Muito bem. Oh, essas lives estão dando o que falar, viu? Eu tô Meu amigo, vendo. tá atingindo tanta gente. Seja muito bem-vindo, Alex, nosso amigo sumido que estava em jornada. Boa noite, vocês estão tudo bem? Graças a Deus. E você? Bem, graças a Deus. Como que foi essa missão aí no Tocantins? Foi muito bonita, né? Porque era um. A gente estava em missão no encontro de homens e era uma missão do Terço dos Homens, lá de Tocantins. Então tinha representantes ali de várias cidades de Tocantins. O bispo fez questão de chamar muita gente e ver tantos homens reunidos pedindo para Deus a graça, né, de abençoar a família, de ser homens mais íntegros, homens com virtude, com garra, né, para trabalhar, para prover, para ser ali o consolo dentro de casa, realmente o porto seguro, né, da esposa, dos filhos. É muito bonito ver que hoje em dia as pessoas ainda buscam, né, essa graça de ser melhor, de tentar ser melhor. Uma coisa interessante que eu ouvi uma vez, inclusive foi do Padre Eli. Ele disse assim, às vezes a gente acha que tá tudo perdido, né? Não tem mais esperança. Ah, o mundo tá perdido mesmo. Olha o jeito que tá as coisas que acontecem por aí. E ele falou uma coisa interessante. Quando tudo tá escuro, o menor feixe de luz brilha muito, sabe? Quando tudo tá escuro, tudo parece que tá perdido, o menor feixe de luz vai brilhar muito, vai chamar muita atenção, vai trazer muita esperança. E eu acho um modo muito bonito da gente começar a nossa live de hoje falando sobre início de relacionamento, né? Como que é esse início Muito de bom. encontrar a pessoa certa, né? O, Pessoal, uma coisa que eu quero saber aí do pessoal que está acompanhando. Quem está assistindo as outras lives? Quem acompanhou as outras lives, mesmo que gravada, comenta aqui. Fala assim, eu. Quero ver quem que está assistindo. E pode fazer alguma pergunta, caso tenha ficado para trás. eu vou compartilhar nos grupos de WhatsApp agora. Certo. Ó, a Vera, quem está acompanhando as lives, mesmo que gravadas, comente aí. Para mim saber quem assistiu as outras, quem compartilhou também com algum amigo, com algum inimigo, com quem você gosta, com quem você não gosta, como que ficou isso? Quem compartilhou aí, comenta eu aí para mim saber como que foi. Eu não, Luciana, como que você não acompanhou as outras lives, Luciana? Hoje a gente vai
falar sobre começo de relacionamento, começo de namoro. Qual que é a dica que eu dou para vocês, né? Eu casei recentemente. Eu, assim, recentemente entre aspas, né? Mas já tem 5 anos. 5 anos, né? Recentemente, fez 5 anos. Ah, É, é recentemente, né? dependendo do ponto de vista, né? Ó, tá sendo muito bom, Isabela Andrade. Ah, muito obrigado. A nossa intenção é sempre entregar mais do que a gente quer, sempre. Essa é a nossa meta, viu? Entregar um pouco da esperança que a gente tem no mundo, da esperança que a gente tem nas pessoas. Tem muita gente que tem uma chama interior que só precisa de um pouco mais de combustível e a gente quer usar a nossa fala, o nosso conhecimento, o nosso amor para ser esse combustível, para ativar essa chama que tem dentro de vocês, tá? Vamos que vamos. Em relação a relacionamento, o que que eu vejo que acontece muito? Vai lá, o menino encontrou a menina, começa o cortejo, enfim, tenta conquistar, faz igual aqueles passarinhos, você já viu? Eu acho tão bonito o reino animal. O passarinho ele estufa o peito e canta mais alto do que o outro para poder conquistar, né? E acontece isso também com a gente. E aí tá, o jovem conquista, apaixona. Só que nesse primeiro momento, a paixão, ela faz com que a gente não enxergue tudo o que é preciso. O relacionamento que a gente está ali diante de uma pessoa quando a gente namora, a primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente é o fato de que você está namorando para casar. Primeira coisa. O que que eu recomendo? Só namore se você pode casar. Se você não pode casar, não está no momento de namorar. É o primeiro ponto. Só pode namorar quem pode casar. Primeira coisa. Vocês, eu não sei se vocês já confessaram com o Padre Natal, né? O Deus o tem um bom lugar. Ele falava muito isso. Só pode casar, ou só pode namorar quem pode casar. E eu não tinha isso em mente. Para mim, isso era assim, não sei se é muito bem isso. Mas depois da minha época de namoro, depois de casado, eu sei que é real. E por quê? O jovem, ele tem que ter mais na cabeça essa ideia de que ele está no relacionamento para casar. Eu sei que naquele momento você está apaixonado, você encontrou a princesa da sua vida, aquela mulher que você ama, aquela mulher que não tem defeito, aquela pessoa perfeita. Só que depois que você casa, o que que acontece? Os hormônios, só para vocês terem ideia, eu estou falando, gente, para vocês, é o que acontece biologicamente. No começo do relacionamento tem um pico hormonal. Ele sobe, 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 fica lá em cima. Você não consegue enxergar bem a pessoa. Começa a vir aquelas crises de ciúmes, porque as pessoas estão parecendo, desculpa a expressão, mas como se fossem animais, sabe? Tá assim, defendendo o que é seu, a mulher com ciúme, o cara com ciúme. Aí, quando a pessoa é muito jovem, inexperiente, enfim, não está tão maduro, deixa às vezes esse ciúme prevalecer e algumas vontades. Aí a pessoa às vezes cai em alguma coisa que se torna às vezes irreversível, né? Cai em algum, como é que eu posso dizer, em algum erro. Que, enfim, que às vezes em outro Come a momento, como no casamento, sobremesa antes da janta, pode falar. É um dia falar do jeito que o e povo entende, né? isso, come a merenda antes do recreio, entendeu? Tem a hora certa. Aí, no momento ideal, é bom você comer a merenda na hora do lanche, na hora certa, por quê? Porque o lanche, na hora do recreio, ele vai estar mais gostoso, você não vai ficar com fome o resto da tarde, entendeu? Tem coisas que é boa. Por exemplo, quando você guarda uma coisa por muito tempo, você já viu quando a gente deixa, por exemplo, alguma coisa que a gente quer comer muito? Gente, essa comparação tá péssima. Meu Deus. Mas vamos lá. É igual Quando a gente vinho deixa. caro, né? É vinho caro. É péssimo essas comparações, porque não se compara com isso, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem e porque eu não posso usar os termos que eu quero usar. Mas assim, pensa comigo. Quando você guarda aquele bolo, aquele vinho, aquele uísque que você quer tomar para um momento especial, você está guardando. A expectativa sempre é melhor do que a hora que você vai comer ou vai tomar o bolo. Aí
toma. Nossa, que trem bom. Passou. Perdeu aquela magia. E não só perdeu a magia, como foi no momento errado. Por exemplo, eu vou tomar um vinho agora, eu tenho que dirigir daqui a pouco. Eu vou tomar um vinho agora e eu não. Enfim, não está no momento certo. Aí eu estou fazendo uma dieta, eu comi o bolo no momento errado. Não vai fazer bem para mim. Certas coisas têm um momento adequado porque a pessoa fica mais protegida, você fica mais resguardado quando você está guardando aquilo que você tem para o momento ideal. Você fica com uma coisa preciosa que você tem, entendeu? Guardada para esse momento ideal. Aí, às vezes, acontece de que ocorre esse pico hormonal, a pessoa come o bolo antes do recreio, né? Come o lanche antes da hora. Aí, o que que acontece? Tem um choque de realidade, o nível hormonal cai. Aí a pessoa acorda. O que que eu fiz? Aí começa a enxergar a outra pessoa. Aí, às vezes, já vem um bebê. Aí fala, agora o que eu faço? Entendeu? Não é o momento certo, sabe? E outra hipótese que é comum de acontecer. A pessoa está lá namorando, sobe os hormônios, casa muito rápido, né? E não conversa sobre algumas coisas que é importante conversar. Por exemplo, eu acredito que, por exemplo, a gente tem que ter coisas que a gente não abre mão, né? Certas coisas na vida da gente, o que determina a gente como adulto, é ter coisas que a gente não abre mão e a gente tem que saber bem escolher essas coisas, entende? Aí essas coisas que você não abre mão, você tem que conversar com a namorada, com a namorada. Aí você conversa junto com ela, às vezes você muda de ideia em alguma coisa e ela também, na época que os hormônios estão a seu favor. Você casa, essas coisas têm que estar resolvidas. Problemas familiares. Eu não gosto de sair, ele gosta de sair. Como que vai ficar isso? Eu vou casar, eu quero morar em apartamento ou casa. Gente, vocês estão achando que isso é brincadeira? Isso é o começo de toda briga. Eu estou acompanhando um casal recém-casado. Uma das coisas que está acontecendo é um detalhezinho desses que eu estou falando. Eu não vou falar qual deles que é, porque às vezes a pessoa pode estar acompanhando a gente, mas assim, um detalhe é um desses. Por exemplo, você conversa e não chegou ao ponto da questão financeira, como que vai ser? Vocês vão ter uma conta conjunta? Vai dividir? Como que vocês pensaram em relação a isso? São detalhes que às vezes no namoro as pessoas não conversam. O que eu recomendo? Tá namorando? O que você vai fazer? Vai sentar com a pessoa e vai falar assim: olha, vamos conversar sobre isso? Gente, vocês estão no ápice da felicidade. A hora de mudar é aí, é no namoro. Vocês têm que aprender a convencer aí. Aí convenceu. Não, então a gente vai fazer assim, assim, assim. O que eu recomendo? Conta conjunta. Vamos fazer uma conta conjunta. Sobre os sonhos. Eu vou falar os meus, a pessoa fala os delas, e a partir daí a gente vai criar um sonho comum. Põe todos esses pontos assim, em acordo. Sobre a educação dos filhos, sobre a religião, sobre batismo. Tudo isso é importante antes de casar. Você está entendendo? Porque você, quando resolve casar, você resolveu passar o resto da sua vida com uma pessoa. Você não fez um combinado da pessoa melhorar, da pessoa passar em cima de tudo, da pessoa amadurecer. Olha, eu sinto informar que às vezes eu vejo as pessoas piorando no casamento, não melhorando. Entende? Então, se você quer namorar, procure resolver as suas pendências antes. Porque senão, no casamento, a tendência, em alguns casos, quando a pessoa não acompanha as nossas lives, não acompanha o nosso perfil, as pessoas, elas ficam piores quando elas não nos acompanham, quando não acompanham outros profissionais, né? Tá bom. Outra coisa importantíssima, que acontece muito, 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 muito. Você casa e não resolveu os problemas, né? Porque você fala, não, quando eu casar, eu vou resolver. Aí sabe o que que acontece? Você não resolve os problemas só pioram. Aí o que que eu dou de dica? Casei, sou recém-casado, não resolvi os problemas? Tá, o que que eu vou fazer agora? Vou considerar esses problemas pequenos, vou passar em cima de mim, vou tentar convencer a pessoa no amor, porque o compromisso que eu fiz com ela foi de passar o resto da vida com ela, não foi de
passar o resto da vida bonito, não foi de passar o resto da vida apaixonado com os níveis hormonais no talo, igual fica na época do namoro. Não foi esse o combinado. É de passar o resto da vida cuidando, respeitando. É isso. Você fez esse compromisso, entende? Agora, vocês têm que pensar bem, um momento antes do namoro. Na época, namoro foi feito para acabar. Namoro foi feito para acabar. Ou acaba em casamento, ou acaba mesmo. Vou explicar uma coisa para vocês. O mundo tem muitas pessoas maravilhosas. Muitas. Às vezes, se você não está dando certo com o seu namorado, com a sua namorada, procura outro. Dá a chance dele achar outra pessoa. E você também. Às vezes você vai achar uma pessoa melhor. Você está namorando só, cara. Vai. Vaza, não está dando certo. Você está vendo um cara que tá ciumento, agressivo, maltrata a mãe, maltrata o pai. O que você está fazendo? Você não conseguiu amadurecer ele? Você acha que num casamento vai melhorar? Não vai. Não vai. Infelizmente, a tendência é piorar. Entende? Então vaza. Arruma outra pessoa. Arruma uma pessoa boa, uma pessoa decente. Aí sim você casa. Porque depois que casou, a vida segue. E independente do que aconteça. Você prometeu para o resto da vida. É isso aí, Alex. O que você acha? Quando fala de namoro, eu acho interessante. E assim, eu e minha esposa, a gente sempre, como a gente é mesmo de comunidade, sempre tem um casalzinho de namorado que tá pensando em namorar, fala assim, vocês podiam acompanhar a gente? E a gente acompanha todo o processo, né? Quando a gente fica falando de começo de relacionamento, de começo de namoro, né? De planejamento para noivado, para casamento, a gente depara com muitas dores no nosso coração. É algo assim que você percebe que a pessoa tem um conflito tão grande interior, é tanta coisa mal resolvida que precisa ser resolvida. Então, é um tempo também da gente se encontrar. Não só de conhecer o outro, mas é um tempo da gente preparar. Por exemplo, a mulher. A mulher que tem dificuldade com o pai, por exemplo. Uma dificuldade afetiva ali, a figura do pai. O pai não era presente, o pai era aquela pessoa que não abraçava, que era muito grosso, que brigava muito com a mãe. Então, ali, na emoção do namoro, ela vai achar que o namorado vai preencher o vazio paterno da história dela. E isso não existe. Ela vai casar com uma pessoa totalmente diferente e ele não vai ser o pai dela. Isso é de forma assim, não é perceptível, mas é como se a pessoa esperasse do outro ali a solução de tudo que deu errado na vida inteira. Ô, E isso é Alex, errado. a Edna comentou uma coisa aqui que você está falando. Ó, vou ler para você para agregar o que você está falando. E você comenta também sobre o que ela disse. Ninguém vai para a guerra sem nenhum preparo antes. Ou seja, precisamos nos preparar para o namoro, noivado, matrimônio antes. Isso, tem que ser antes. Porque aí a mulher casou. Aí de repente ela vai frustrar. Por que ela vai frustrar? Porque a expectativa de ser amada não vai acontecer, porque o seu esposo nunca vai ser preencher um vazio da sua história. Ele, se você escolheu ele, você escolheu ele para ser esposo. Então, a sua vida tem que estar resolvida. O homem, acontece muito ali, né, na adolescência, uma parte da adolescência, a aceitação dos amigos, ele começa a namorar com um monte de menina, e assim, ele começa a levantar o ego, que aí os amiguinhos lá da adolescência falam, nossa, você namora, você pega muita menina, né, e tal, e vai tentando preencher ali os vazios do homem também, com relacionamentos, com as experiências, né, e tudo isso precisa estar bem resolvido, porque tem homens que estão tão envolvidos numa situação assim de vícios na área da sexualidade, na pornografia, e por mais que goste daquela pessoa, você precisa resolver sua vida. Você precisa resolver aquilo que você sabe que está desordenado dentro do seu coração. Você precisa buscar virtude, você precisa aprender a ser homem de verdade,
Porque o casamento ali, tá ali com o terno preto, representando ali a morte do homem velho ali. Agora tem que nascer de novo tem que estar disponível um homem ali para morrer pela esposa. Você tem que estar disponível para ser ali o amparo da esposa, para ser o sustento, né, emocional dela no dia difícil. Você tem que estar disponível para, além da sua vontade ali, todo dia, de querer fazer só o que convém, você tem que estar pronto, de fato, para ser forte, para ser firme, para poder ser o cuidado espiritual, o cuidado emocional, o cuidado financeiro, para ser o apoio, para ser para somar junto um do outro. Então, o namoro é um período de conhecimento. Tem gente que faz ali tantos anos de faculdade, faz especialização e faz mestrado para uma profissão. Gente, a profissão é algo secundário na vida. Agora, a família não, a família está em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois a família. Depois vem o trabalho. Então, se a gente forma tanto tempo para poder virar família, para poder virar um profissional, por que a gente não procura se ordenar, não aprender como ser pai de verdade, como ser esposo de verdade, como se sacrificar pelo outro? Que aí chega, casa e vai empurrando a vida com a barriga, você tem que ter um objetivo. E, e um objetivo sincero e claro. Porque aí você vai casar, vai passar um tempo de casado, você não vai aproveitar o sorriso do seu filho, o olhar do seu filho, a beleza ali do sacramento, a beleza da presença da pessoa, a beleza até espiritual de tudo que envolve ali a família. Então, se a gente não tiver disponível a traçar um objetivo simples, sincero e concreto, e falar, não, poxa, vou fazer valer a pena e vou tentar melhorar, vou tentar aprender. Então, quanto a gente melhora, se eu estou bem, eu consigo enxergar aquela pessoa de uma forma diferente. Não, essa pessoa é uma pessoa para a eternidade. Não é uma pessoa só para satisfazer o dia que eu estou triste. É uma pessoa que eu quero passar todos os dias da minha vida, até o resto da minha vida. Quando eu tiver velhinho, eu vou olhar para trás e vou pensar assim, poxa, minha vida teve sentido. Eu deixei um rastro ali na minha vida de significado. Eu, eu fiz valer a pena tudo. Então, se eu não consigo pensar que lá na frente eu vou ter uma vida de significado, o meu namoro está fracassado. Eu preciso rever os meus conceitos. Uma Alex foi coisa, falando, Alex foi falando dessa formação, né? O tempo que se leva para se formar para uma profissão e o tempo que se leva se preparando para construir família. Na verdade, esse tempo deveria ser desde a infância, né? Vendo como é a própria família, vendo como os próprios pais se tratam. E isso deveria ser a própria formação já para o matrimônio, observando meu pai trata minha mãe assim, minha mãe trata meu pai assim, e é dessa forma. Só que com tantos matrimônios desestruturados, famílias separadas, casais em pé de guerra debaixo do mesmo teto, isso não acontece. Vai criando mais dentro do egoísmo, dentro da competição, ao invés de se formar aquilo que de fato deveria ser formado dentro da personalidade de uma pessoa, né? E fica muito em alta hoje aquela discussão da mulher, da esposa ser submissa ao marido, né? Que coisa terrível. O escândalo, né? Isso para as feministas é terrível. Eu jamais serei submissa ao meu marido. Mas você entende uma inversão de papéis tremenda, porque parece que não conseguiram continuar lendo a segunda parte do versículo bíblico, né, que fala: esposas, sede submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Dando a vida inteira, o seu corpo, morrendo na cruz. Que mulher não vai ser morte de submissa? cruz. Morte de cruz. Exato. Olha, quem não assistiu aquele filme lá, A Paixão de Cristo, assiste. É pro marido, no mínimo, passar por mais ou menos aquilo se for preciso. Se seu marido não tá fazendo isso, você acha que você tem que ser submissa a quem não presta? O que você acha?
Eu tenho meu ponto aqui também em relação a isso. Pensa comigo. Se o cara não tá morrendo por você, não tá se entregando, aí você tem duas escolhas. Você pode ser mártir também. Você pode optar lutar por essa família, por restaurar. E é o que eu recomendo, sabe? Eu recomendo mesmo, pelo bem dos filhos, pelo bem da família. Só que não é, não, tipo assim, não é obrigatório. Você não é obrigada a passar por isso. Eu acho que as pessoas não sabem. Mas você também não é obrigada a passar por isso. Se seu marido não está cumprindo a parte dele, eu recomendo. Mas você não é. Você falando de morrer pelo outro, mas uma coisa que é bem clara é que tudo que é para ser é leve, é tranquilo. Por maior que seja o sofrimento, mesmo que você tenha ali um martírio diário todos os dias, é algo que vale a pena o preço que você vai pagar. Eu lembro um dia que a gente tem 5 filhos, né? Quem conhece já sabe. A gente tem 5 filhos aqui e 5 filhos no céu. Então, teve um período que a gente passou um momento difícil, né? Que passou questões de enfermidade, né? No hospital aqui de Anápolis do Ânima. A gente internou em todos os quartos possíveis, né? Inclusive, minha esposa internou uns 3 meses atrás. E eu falei para a enfermeira, eu falei, mas esse quarto aqui eu nunca fiquei, não. A gente nunca ficou. Não, é porque inaugurou essa nova parte aqui, é recente. Aí teve um dia que eu tinha acidentado de moto, tinha quebrado a mão em 8 lugares. Meu filho tinha feito uma cirurgia com 2 meses, né? A gente, como tava, fiquei afastado, então financeiramente ficou bem complicado. São períodos da vida, né? Que o sofrimento ele bate na porta. Eu lembro que minha esposa me ligou e a gente presenciava uma paz tão bonita da beleza do sacramento. Ela falava assim: nossa, a gente tá passando tanta coisa, mas é uma paz tão grande que a gente sente dentro de casa, que é como se Deus estivesse passeando por cada pedacinho da casa. É como se a gente estivesse sustentado no colo. É um sofrimento, mas é um sofrimento que gera significado. Ele gera virtude, ele gera amor, ele gera paz. Não é algo pesado ali que custa, né? Assim que a gente é o apoio um do outro. E isso tem que estar muito claro no começo, porque não é todo dia que a gente está 100% bem, somos seres humanos. Então, o dia que o homem não está bem, a mulher vai sustentar. O dia que a mulher não está bem, o homem vai sustentar. Então, os dois têm que estar unidos a um só. E só é possível fazer isso se a base, né, o alicerce, estiver bem estruturado. Só queria fazer uma reflexão aqui em relação a um ponto de um encontro. Eu participei de um encontro uma vez, tinha 163 adolescentes de 11 a 14 anos. 163. De 163, 42 comentava que tinha vontade de tirar a vida ou não tinha sentido pela vida. Muitos daqueles eu percebi que estava de blusa de frio, todo cortado, né? Já tinha cortado com gilete, porque a dor que sentia no coração era muito grande. Então, das 42 pessoas que eu atendi, que eu conversei, mais de 95% a reclamação era meu pai não é presente, minha mãe não é presente, meu pai não sabe amar, a minha mãe não sabe me amar, minha mãe nunca falou eu te amo, meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca parou para me olhar nos olhos. Então, a dor que esses pais geraram no coração dos seus filhos são algo ali que ficaram marcas para toda a vida. E o pai e a mãe não percebem isso. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa assim, eu vou machucar o coração do meu filho, vou deixar meu filho triste, eu vou tirar o sentido dele de viver. Não é assim que acontece. Mas vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, e se você não aprendeu a amar de verdade, sem querer nada em troca antes de casar, quando você casar, você vai virar pai, vai virar mãe, e vai continuar sem aprender a amar. E não vai viver sua vocação paterna, sua vocação materna, porque a sua casa, a base da sua casa não tem alicerce. Ninguém ama se não aprende a amar. Ninguém ama se você não sabe se sacrificar. E é uma das dores mais terríveis que eu imagino, né? Que uma das piores cenas que eu vi foi um pai chegar em mim e falar assim:
né? Eu fico até emocionado. Ele falou assim, minha filha só estudou tem uma semana e ela escreveu uma carta me culpando. E ali eu não pude falar nada, porque aquele homem não tinha que falar para ele. E eu fico pensando, mas isso é a consequência. E as coisas simples no dia a dia que podia ser melhor. Temos que ter uma vida mais de significado. Não levar a vida de qualquer jeito. Porque aí chega lá no momento e fala assim, nossa, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais esse menino, e tudo vai tornando peso. Por que que tudo torna peso? Porque não aprendeu a amar. Quem não ama de verdade, a vida é pesada, a vida é difícil. Quem ama de verdade, o sofrimento, ele vira uma oferta, ela vira virtude, ele vira capacidade de ser melhor, ele vira uma oportunidade de ter mais força, de querer trabalhar mais, de querer ser uma pessoa melhor. E é essa reflexão que eu queria fazer. Muito bonita a reflexão. Uma live que eu e o Gilmar fez há um tempo, a gente falando sobre os amores do livro do C.S. Lewis, eu recomendo vocês assistirem. Ela é muito boa, ela traz sobre isso, sobre o significado do amor que a gente tem com o amigo, a parte que é importante de ter quando você encontra uma pessoa e você quer namorar. Vai lá, eu não vou dar spoiler não. Quem não assistiu, vai lá e assiste, que é muito boa. Uma coisa que o Vilmar falou, acho que foi nessa live, que é muito importante, que a gente vê o Ítalo falando, a gente vê o Dr. Jorge falando, a gente vê muitas celebridades falando aí, que é uma coisa. A gente fala assim, a gente vai casar. Então, para você saber se você realmente é a pessoa que, ela é a pessoa que você ama e você é a pessoa que ela ama, você teria que morrer por ela. Você morreria por ela? Ah, morreria. E ela morreria por você? Morreria. Então pode casar. Porque as coisas se tornarão pequenas, porque você morreria. Mas aí o Gilmar fala assim, e você? Viveria por ela? E você? Viveria por ela? Quando a gente fala em morrer, é morrer tudo isso que o Alex falou. É morrer a vaidade, é morrer o egoísmo, é morrer todas aquelas coisas que você criou. Primeiro ponto que eu estou falando. Depois que você casou, todas essas coisas têm que morrer. E você tem que começar a viver pelaquela pessoa. Antes do casamento, ainda dá tempo. Você está entendendo? Casou, não dá tempo. Casou agora, você vai fazer dar certo. Você não tem a opção de fazer a vida do outro ruim. A única opção que você tem é fazer a vida do outro boa. É viver o sacramento e experimentar uma das melhores coisas que existe no mundo, que é o seu sacramento. Entenda que você está recebendo o seu sacramento, você está lá na sua vocação, você nasceu para aquilo. Você vai ser habilitado para isso. Você está entendendo? Vai ser bom. Agora, antes, namoro não é vocação. Namoro é uma coisa assim, ó, pequena, passageira, que tem que acabar o mais breve possível. Não é não, Gilmar? Exatamente, exatamente. Palavras profundas da live de hoje, boas para serem meditadas, levadas para o coração. Qual o sentido que está tendo a nossa vida, o sentido de cada ação, de cada gesto, nada é à toa. Absolutamente nada é à toa. Tudo tem que ter uma intenção, porque isso aqui passa muito rápido, sabe? Passa muito rápido. E não vale a pena passar rápido fazendo estrago na vida dos outros, né? Se for para fazer estrago, é melhor nem fazer, né? Não fazer nada. É melhor ficar solteiro e morrer solteiro. Se for para querer estragar a vida de alguém, morre sozinho. Morre sozinho que é melhor, né? E assim nós vamos encerrando a nossa live, porque nós já vamos para 35 minutos de live. Você que ainda não nos segue, começa a seguir. A gente não pode, a gente não pode ficar pedindo, implorando, mendigando curtidas, mas eu vi, teve uma atualização mesmo do Instagram e corta um pouco do engajamento em postagens que a gente fica pedindo para seguir, compartilhar essas coisas. Então, nós não vamos mais pedir para vocês fazerem nada disso, tá? Mas se quiserem fazer, é só clicar lá. Se quiserem também, né? É só mandar um aviãozinho para alguém que dá certo. Então, faz isso, manda um aviãozinho aí da live, né, para alguém. Faz isso que ajuda muito a gente. Compartilhe, oh, não pode compartilhar mais, né? Aí, cortou até a nossa frase, nosso slogan, né? Manda um aviãozinho, então, para o seu amigo, para o inimigo, para quem você gosta,
Principalmente para quem você não gosta. Para quê? Cortou o áudio, eu não vi. Já estão cortando tudo. Já estão Agora cortando tudo, voltou. gente. Pelo amor de Deus. Ó, mande para quem você não gosta também, para que a gente comece a gostar dessa pessoa também. É isso aí, é isso aí. Amanhã estaremos de volta às 9 da noite com a nossa live diária. Obrigado a todos que passaram por aqui hoje. Fiquem com Deus e convidem mais pessoas para assistir. Tchau. Até Com mais. Deus.